Olá, queridos, a paz do Senhor, sou o pastor Adalto Araújo. Este é o canal Aprofundando nas Escrituras, um canal totalmente bíblico e teológico. Um canal que traz aí novidades na literatura cristã e traz também algumas reflexões bíblicas. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante. Antes de revelar aqui qual é o assunto, eu quero pedir a você que nos assiste, que deixe aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Fazendo isto, você estará ajudando aqui o nosso humilde canal. Olha, hoje eu quero responder uma pergunta muito importante que as pessoas sempre fazem, baseada em alguns textos bíblicos, né? Deus é o autor do mal? Deus é o criador do mal? É uma pergunta muito importante e as pessoas fazem essa pergunta baseado em alguns textos que eu vou ler agora. Isaías capítulo 45, versículo 7, o texto diz: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então esse texto deixa parecer que Deus ele é o autor do mal. O que Deus é o criador do mal, porque parece que ele deixa claro aqui nesse texto isso aí. Quando nós lemos Jeremias, capítulo de número 18 e versículo de número 11, o texto diz assim, ó: ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Aqui Deus aparece forjando o mal. Então, deixa aqui também aparecer que Deus ele é o autor do mal. Quando nós lemos Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, e o versículo de número 38, o texto diz assim: porventura, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Olha, fica também parecendo aqui, tá bom? Quando a gente lê o livro do profeta Amós, no capítulo de número 3, Amós, capítulo 3, versículo 6, Amós 3 e 6, o texto diz assim: tocar-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito. Interessante esses textos, né? Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias e Amós, os textos deixam parecer que Deus é o criador ou o autor do mal. Mas olhando o contexto, né, olhando outras partes da Bíblia, outros textos, nós encontramos muitos textos das Escrituras que nos informam que Deus não é mau. Quando nós lemos a primeira epístola de João, no capítulo de número 1, e o versículo de número 5, 1 de João 1 e 5, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Quando nós lemos o livro do profeta Abacuque, no capítulo 1 e versículo 13, diz que lá ele não pode nem mesmo ver o mal. Abacuque, capítulo 1 e versículo 13, o texto diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Mas a primeira parte diz: tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a vexação não pode contemplar. Quando nós lemos Tiago, capítulo 1 e versículo de número 13, né? Tiago, capítulo 1 e versículo 13, diz que ele não pode ser tentado pelo mal. Tiago,
capítulo 1 e versículo de número 13. O texto diz assim, ó: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então esses textos já nos mostram que não existe mal em Deus. Deus não é o autor do mal. Então, como nós vamos entender Isaías capítulo 45, verso 7, Jeremias 18, 11, Lamentações de Jeremias 3:38, Amós capítulo 3, versículo 6. A Bíblia ela é clara em dizer que Deus é moralmente perfeito. Eu não vou ler as referências, mas você pode conferir Deuteronômio capítulo 32, verso 4, Mateus capítulo 5, versículo 48, e que lhe é impossível pecar. Hebreus capítulo 6, verso 18, diz que é impossível que Deus peque. E ao mesmo tempo, sua absoluta justiça exige que ele puna o pecado. Então esse juízo assume aí ambas as formas, que é a forma temporal e a forma também eterna. Mateus capítulo 25, versículo 41, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 ao 15. Então, na sua forma temporal, a execução da justiça de Deus, às vezes, é chamada de mal, porque parece ser um mal aos que estão sujeitos a ela. Aí você vai conferir Hebreus capítulo 12, versículo 11, quando nós, entretanto, observamos a palavra hebraica correspondente a mal, ram, empregada no texto, nem sempre ela tem o sentido de moral. Quando vamos observar a palavra mal, nem sempre ela traz o sentido de moral, pelo menos não de forma direta. Então, além disso, há um sentido indireto no qual Deus é o autor do mal, em seu sentido moral. Por exemplo, Deus criou seres morais com livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a origem do mal de ordem moral no universo. Assim, em última instância, Deus é responsável por fazer criaturas morais, que são responsáveis pelo mal de ordem moral. Então Deus tornou o mal possível ao criar criaturas livres, mas estas, em sua liberdade, fizeram que o mal se tornasse real. É claro que a possibilidade do mal, que é o livre-arbítrio ou livre-arbítrio, é em si mesma uma boa coisa. Portanto, Deus criou apenas boas coisas, uma das quais foi o poder do livre-arbítrio. E as criaturas morais é que produziram o mal. Entretanto, Deus é o autor da possibilidade do mal. É claro, Deus apenas permitiu o mal, jamais o promoveu e, por fim, irá produzir um bem maior por meio dele. Confira Gênesis capítulo 50, versículo 20, Apocalipse capítulo 21 até o capítulo 22. A relação de Deus com o mal pode ser resumida da seguinte maneira. Vamos observar isso aqui. Quando nós vamos observar a relação de Deus com o mal, ela pode ser resumida da seguinte maneira. Por exemplo, Deus não é o autor do mal, no sentido de pecado. Mas Deus é o autor do mal no sentido de calamidade. Deus não é o autor do mal, mal de ordem moral. Deus é o autor do mal, mal de ordem não moral. Deus não é o autor do mal, perversidade. Mas Deus é o autor do mal, pragas. Deus não é o autor do mal diretamente, mas Deus é o autor do mal indiretamente. Deus não é o autor do mal, concretização do mal, mas Deus é o autor do mal, possibilidade do mal. Então, se você gostou aí desse vídeo, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e ativa o sininho para você receber
as notificações de conteúdos como esse aqui que vai enriquecer a tua vida espiritual. Deus abençoe, fica na paz, um abraço.